E aí, turminha do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem. Vamos para a nossa aula hoje de História e Geografia. A gente vai fazer os dois juntos hoje. Vão ser duas atividades, uma para o conteúdo de História, uma para o conteúdo de Geografia. Porém, os dois conteúdos vão ser trabalhados juntos, tá? Então, a gente vai ter a aula de História, que vai abordar um tema, e vai fazer atividade de História e Geografia em cima desse tema. Vocês lembram que na aula passada a gente ia entrar no assunto sobre a África e os afrodescendentes, né? População que ficou aqui no Brasil? Bom, então vamos lá. Na nossa página 50 do livro, nós vamos começar a nossa leitura e algumas interpretações desse texto, tá? Da África para o Brasil. Atualmente, mais da metade da população brasileira é composta de afrodescendentes. As culturas, as tradições, os hábitos e os costumes dos povos africanos estão presentes em nosso país. Além disso, as características físicas africanas são bastante perceptíveis no Brasil. Ou seja, pessoal, desde 1500, quando começou a chegada dos portugueses aqui no Brasil, e aí tinha os indígenas, então os portugueses começaram a explorar as terras do Brasil, e para explorar isso, eles acabaram fechando uma mão de obra africana, ou seja, traziam escravos da África para cá. Houve uma mistura. O que aconteceu? As famílias começaram a se relacionar e a população começou a aumentar aqui no Brasil. Então, os europeus, que eram os brancos, acabaram muitas vezes se relacionando com os indígenas ou com os africanos e começaram a nascer várias crianças de várias etnias diferentes, né? Uma mistura. Então, aí a gente tem as crianças negras, as brancas, as pardas, que são misturas de todos esses povos que estavam no Brasil. Então, desde antigamente isso já acontecia e a gente chama as pessoas descendentes das negras, né? As pessoas que se relacionavam com as pessoas negras, desde aquela época, a gente tem o nome de afrodescendentes, a gente chama de afrodescendentes. E essas pessoas carregam traços. O que é isso? Características físicas que são traços físicos das pessoas negras, indígenas e europeias do passado. Então, abaixo aí no livro de vocês, a gente tem algumas imagens, tá? Vou começar desde a primeira aqui para vocês verem. São vários tipos de etnias diferentes. Então, são os afrodescendentes e a gente vai perceber que cada pessoa tem uma característica física diferente. A gente tem as nossas características físicas, os brancos, né, entre nós aqui, têm as características físicas diferentes, e assim, as pessoas negras também, e as pessoas japonesas também, e as coreanas também. Cada etnia tem os seus traços de físicos diferentes umas da outra. E aí a gente tem as imagens do livro, que são várias pessoas descendentes, né, das negras, são os afrodescendentes, que têm características diferentes entre elas. Você se parece com uma dessas pessoas? Então, você acha que você tem traços, a cor da pele parecida igual a essa pessoa? Todos somos seres humanos, é lógico. Mas você tem alguns traços que lembram essas pessoas? Número 2. Você tem familiares que se parecem com as pessoas retratadas na foto? Então, você tem parentes, né, que são descendentes de negros, os afrodescendentes? Ou você é um afrodescendente, né? Então, a gente tem essas perguntinhas para iniciar essa sessão. Agora a gente vai lá para a página 51 para continuar trabalhando esse assunto. Na página 51 do nosso livro, a gente tem como o tema O Brasil e os Afro-Brasileiros. Os africanos não vieram para o Brasil por vontade própria. A gente viu isso, né? Eles começaram a ser trazidos para cá lá por volta de 1550 e foram obrigados a trabalhar em condições de escravos, né? Condições de escravizados. Por cerca de 350 anos, o trabalho africano representou a principal mão de obra do Brasil. Então, olha, por cerca de 350 anos, o principal serviço que era feito no Brasil, as principais produções eram feitas por mão de escravos, né? Os escravos, os negros trabalhavam aqui, os indígenas, em condições precárias, né? Trabalhavam sem remuneração, só tinham direito a se alimentar uma vez por dia, e olha lá, tinham situações variadas aqui no Brasil. Os africanos realizavam diversas atividades que foram fundamentais para o desenvolvimento do país. Então, sem eles, a gente não ia ter um desenvolvimento que a gente tem hoje. O conhecimento trazido pelos africanos foi de grande contribuição para a nossa cultura, tornando cada vez mais rica e diversificada.
Ou seja, juntou a cultura dos europeus com a cultura indígena e a cultura africana, e o Brasil virou uma panela de diversidade. Então a gente encontra todo tipo de cultura aqui no Brasil, por isso que ele é tão conhecido lá fora como o país da diversidade. Os africanos que foram trazidos para cá, eles geraram seus descendentes e, com outros povos, ajudaram a formar a população brasileira. Os descendentes de africanos nascidos no Brasil são chamados de afro-brasileiros, grupo composto pela população de negros e pardos. Olha lá, então, essa geração, né, que juntou os negros, os africanos e os europeus, que houve essa mistura e produziu bastante população, pessoas, né, nasceram bastante crianças nessa mistura toda, e as pessoas que são descendentes são chamadas de afrodescendentes, afro-brasileiros, e a população dos afro-brasileiros é composta pelos negros e pelos pardos, tá? Atualmente, grande parte da população do Brasil ela é composta de descendentes de africanos. Observe o gráfico. Bom, aí a gente tem um gráfico, certo? Esse gráfico a gente tem um tema, um título. Qual é o título do nosso gráfico? Ele chama Composição da População Brasileira em 2010. Olha lá, um gráfico bem grande. E aí a gente tem esse gráfico num círculo. A gente tem alguns números nesse círculo, né? 1%, 7%, 44% e 48%. Se a gente somar todos esses números, a gente tem um total de 100%. Então, o gráfico inteiro, sem dividir, ele é composto de 100%, beleza? E aí, o que acontece? Esse gráfico, como ele é dividido dessa forma que a gente está vendo aí no livro, ele é chamado de gráfico estilo pizza. Então, é um gráfico pizza, formato de círculo, a gente chama de pizza. E aí, a gente pode observar que ele está dividido em cores. Mas o que são essas cores? Aí a gente tem a nossa legenda, olha a legenda do lado. Amarelo, brancos, azul, pardos, verde, negros, roxinho, asiáticos e indígenas. Então, o número da população brasileira está aqui, ó. Cada uma dessas partes representa o tanto de população brasileira em 2010. Então, 48% da população era branca, 44% parda, 7% negros e 1% era asiático e indígena. E a número 3 do nosso exercício aí, do gráfico, ele pergunta, de acordo com o gráfico, qual era a porcentagem de descendentes de africanos no Brasil em 2010? É só para pensar, mas olha aqui, a porcentagem de descendentes africanos, o que são descendentes africanos? São os pardos e são os negros. Pardos e negros, olha, pardos 44%, e negros 7%. Isso significa dizer que era mais da metade, pessoal. Mais da metade da população em 2010 era descendente de africanos, tá? Então, isso em 2010. E em 2020 esse número deve ter dobrado. A gente vai fazer um trabalhinho em cima disso daqui a pouco. Vamos continuar a leitura. Os africanos influenciaram a cultura brasileira nas artes plásticas, na música, na dança, na culinária e no jeito de falar português. Por isso é muito importante resgatar as origens africanas de nossa cultura e valorizar a diversidade da população do Brasil. Existem muitos meios de resgatar a cultura africana, como estudar a história da África e dos africanos no Brasil, participar de celebrações, dançar os ritmos, cantar as músicas, preparar os alimentos e vestir trágicos típicos africanos. Aí a gente tem um grupo de dança, Sankofa, se apresentando no município de Antonina, no estado do Paraná. Então é o que a gente está estudando agora, é um pouco também de valorizar a cultura africana dentro da escola, aí de casa. E assim como as pesquisas que a gente tem feito também, são meios de valorizar a cultura africana. Na 52, a gente tem um tema muito importante que a gente já discutiu também um pouquinho nas outras matérias e na matéria de história também, o combate ao racismo. Você já presenciou uma situação em que alguém tenha sofrido racismo? O que você sentiu em relação a isso? O racismo é um problema muito grave no Brasil e ainda atinge muitas pessoas. Existem muitas formas de combatermos atitudes racistas. Podemos sempre conversar com as pessoas que conhecemos, mostrando a elas a importância do respeito e da igualdade. Também podemos denunciar o poder público situações de racismo, já que ele é crime em nosso país. Podemos ainda nos engajar em movimentos sociais e participar de passeatas para exigir o fim do racismo. A gente vê acontecendo ultimamente bastante movimentos contra o racismo. O mundo inteiro está se movimentando para fazer greve, ações, passeatas
palestras, discursos, a gente tem uma infinita possibilidades de conhecer um pouco mais sobre o assunto e entender sobre esse assunto, que o mundo está oferecendo várias oportunidades, principalmente esse ano. Esse protesto aí de estudantes contra o racismo lá de uma escola do município de São Luís, no estado do Maranhão. Então deve ter acontecido alguma coisa ali dentro, né, da escola, e que incentivou os alunos a participarem desse movimento contra o racismo. Beleza? Bom, pessoal, então nesse conteúdo a gente viu um pouquinho sobre a composição da população brasileira no ano de 2010, que foi aquele gráfico que a gente viu, que ele era em formato de pizza, a gente chama ele de gráfico pizza. Mas a gente tem outras formas, né, de fazer um registro através de gráfico. A gente tem um em formato de coluna, gráfico em formato de coluna, tem um formato de barra e tem formato de linha. Então, pode ser registrado dessas formas também. O que é importante a gente guardar é que os gráficos, todo gráfico, ele é composto por um título, ele tem a legenda, que ela é muito importante, tem números para fazer esse gráfico, é preciso de números, e a gente também tem uma coisa muito importante que é a fonte, da onde vieram esses dados, beleza? Então, essas daqui são as composições para que a gente possa elaborar um gráfico. Tá, tia, mas por que a gente está falando sobre isso agora na aula de história? Porque eu vou aproveitar que surgiu essa oportunidade para falar sobre gráfico e vou pedir para que vocês façam uma atividade que tem a ver com geografia também. Qual que é a atividade? Nossa atividade é encontrar os dados da composição brasileira, que é por cor ou raça, no ano atual, e montar um gráfico com as informações. Então, a gente viu a composição da população brasileira aí de 2010 e a gente vai fazer agora a composição da população brasileira de 2020. Então, a gente vai ver como que aumentou esses números, quais são os números da população branca, parda, negra, asiática e indígena atualmente no país. Então, vocês vão buscar as informações da população, a composição da população brasileira por cor e raça no ano de 2020. E aí, a hora que vocês encontrarem essas informações da composição, vocês vão escolher um tipo de gráfico, que é desse que a gente viu, qualquer um deles que vocês consigam elaborar o gráfico montado com os números certinho, colocar lá o título, a legenda, os números e a fonte do lugar onde vocês tiraram a informação. E vão colocar as informações que vocês encontraram registrando em forma de gráfico, beleza? Essa é a nossa atividade de geografia. E agora a gente vai para a nossa atividade de história. Mas qual que é a nossa atividade de história? Vocês estão vendo esse textinho aí? Dudu e o lápis cor da pele? Ele é um vídeo. Tá? A gente chama ele de curta-metragem, porque ele não é um vídeo curto, ele é um vídeo que demora um pouquinho mais, mas ele é curto. Não é um filme, mas também não é um episodinho pequeno, de quadrinho, por exemplo. Ele é um filme mais curto. Vocês vão assistir esse videozinho aí, Dudu e o lápis cor de pele, e vão montar um textinho para mim. Que jeito vai ser esse textinho? Me acompanha. Atividade de história, como que é? A gente vai assistir o curta-metragem Dudu e o lápis cor da pele e escrever um texto. O que tem que ter nesse texto? Texto não é de 2 parágrafos, tá? Escreve um texto de 3 parágrafos, 4 parágrafos. Tem que ter todas essas informações que eu vou passar aí para vocês. Tem que ter um resumo do vídeo. O que é o resumo do vídeo? Nesse primeiro parágrafo aí, eu vou contar um pouco sobre o que eu vi do vídeo. Quem que é o Dudu? O que aconteceu com ele, o que ele faz, quem ele conhece e como termina o vídeo. Eu vou escrever isso em forma de resposta? Não, eu não vou colocar na frente aí quem é o Dudu. Dudu é um menino. Não, eu vou escrever a historinha. O vídeo conta a história do Dudu. Dudu é um menino que... E vai completar, tá? Tudo em formato de texto, não de pergunta, tá? Vamos responder em forma de texto. Depois que vocês fizerem essa parte do resumo do vídeo, vão fazer a segunda, que é sobre opinião sobre o assunto. É um texto só, mas tem que ter todas essas informações, tá? O que tem que ter no texto
de opinião sobre o assunto. Vai ter qual é o assunto do vídeo, o que eu achei dele e por quê. Não vai falar que ele é legal. Quero que vocês completem. É legal por quê? Por que o vídeo é legal? O que eu aprendi com o vídeo e se eu tenho alguma ideia que pode ajudar a melhorar a situação que eu vi no vídeo. Pessoal, tudo isso vocês vão fazer em formato de texto, tá bom? No texto de vocês tem que ter a resposta de todas essas perguntas. Então, quando eu for ler o texto de vocês, eu preciso lembrar dessas perguntas e achar ali a respostinha no texto de vocês. Beleza? Responde todas as perguntinhas escrevendo um textinho, tá? Um textinho de 3 a 4 parágrafos aí para vocês treinarem um pouquinho sobre produção de texto. Combinado? Então essa é a nossa atividade de história. Guardem bem o que está sendo pedido e a gente se vê sexta-feira na nossa próxima aula.